Reencarnação, karma, EQM, experiência de quase morte, né? E vultos escuros. Esses são os temas que a gente vai abordar hoje nesse vídeo que ficaram pendentes no último mês, quando eu não pude gravar vídeo para vocês. Segura aí que a gente já começa. E aí, gente de mente aberta, tudo bem? Tudo jóia? Tudo tranquilo com vocês? Voltei. Hoje, voltando para poder tratar daqueles assuntos que eu mencionei no vídeo anterior, né, sobre as polaridades, que ficaram pendentes, as pessoas enviaram e-mail. Claro, essas pessoas que enviaram e-mail tiveram respostas, tá? Eu respondi todo mundo no meu tempo, quando deu para responder. Algumas pessoas lá demoraram um tempinho para poder receber a resposta, mas tiveram. Mas eu acho que a dúvida delas vai ajudar muitas outras que não enviaram e-mail para mim, né? Mas que assistiram os vídeos. Então hoje a gente vai falar sobre reencarnação, a gente vai falar sobre karma, a gente vai falar sobre EQM, né? Aqueles dois vídeos que eu trouxe para vocês, tanto da Denise Medeiros quanto da Dona Lúcia, que eu acho que tem alguns pontos muito importantes que elas relataram e que a gente tem que abordar, tá? Para não ficar nenhuma dúvida com os outros aqui, para os outros inscritos. E sobre os vultos escuros também, que depois que eu gravei aquele vídeo falando sobre ver para crer, eu acho que foi esse o vídeo que eu falei, né, sobre os vultos, várias pessoas me disseram que viam esses vultos. Então, tem um detalhe importante aí também que eu tenho que esclarecer para vocês. Então, vamos começar pelo começo. A gente vai começar sobre a reencarnação. Que muita gente enviou e-mail, né, e foi realmente um bom número de pessoas que disseram: Fernanda, eu não pedi para nascer, eu não quero estar aqui. Por que é que me fizeram sem a minha permissão, né? E eu acho muito bacana esse questionamento, porque eu também falei isso para Deus. Quando eu gravei um vídeo para vocês, na verdade eu acho que nem foi para vocês, foi para o canal Fonte Divina, que foi o meu primeiro vídeo lá, o vídeo de apresentação, mas ele tá aqui na playlist do canal Fernanda Pimentel, no canal Fonte Divina. Tudo que eu gravei para ele está aqui disponível para vocês, tá? É só procurar aqui, clica na minha fotinho redonda embaixo desse vídeo, tu vai ver que tem algumas abas, início, vídeos e playlists. Clica em playlists e tu vai encontrar ela lá, tá? Então eu mencionei que eu tive uma discussão com Deus, chamei ele de desgraçado, chamei ele de filha da fruta, né? Falei que ele era um menino mimado, porque ele ficou entediado por estar sozinho no universo e resolveu criar a gente. Enfim, assistam lá, tá? Mas era importante que eu dissesse isso. O que a gente está fazendo aqui? Né? Tu me criou, me colocou aqui nessa terra para que eu me relacionasse com pessoas, para que eu fizesse coisas, sejam elas certas ou erradas, boas ou ruins. Me deu uma missão que eu tinha que descobrir sozinha qual era, me deixou aqui a esmo, né, sem ajuda nenhuma, tendo que encarar todas as coisas sozinha, sem entender nada. E aí depois o que acontece? Depois que a pessoa evolui, que se torna um ser de luz, um ser bom, benevolente, qual é a tua intenção? Fazer com que eu volte para o mundo espiritual e me torne o quê? E isso eu falando indignada com ele, gritando no quarto, com uma raiva tremenda, né? Dizendo, depois eu faço o quê? Eu volto para o mundo espiritual e me torno mentora de alguém? Sou promovida de ser humano para mentora? E aí depois, quando eu me sair bem como mentora, eu vou ser promovida para santa? E aí depois de ter me saído super bem como santa, eu vou ser promovida para um anjo? E depois de anjo eu me torno Deus? E aí depois que eu consigo me tornar Deus, eu posso fazer o meu próprio universo e criar as minhas próprias criaturas? Foi isso que tu fez, seu filho da mãe? É isso que tu tá querendo de cada um de nós? Né? E de certa forma a resposta foi praticamente essa mesmo. E eu disse isso para vocês no vídeo anterior, sobre polaridades. A gente retorna para o núcleo, não é para a luz e nem para a sombra, porque sombra e luz são projeções da criação. Retornamos lá para aquele núcleo zero e sim, nós viajamos pelos próximos universos, pelos outros universos e, se quisermos, criamos outros também. Nós somos o próprio Criador.
E ele disse isso, vós sois deuses, né? Mas enfim, por que eu tô falando sobre tudo isso? Porque essas pessoas chegaram num estágio em que eu estive também, desses questionamentos. E eu não tô aqui para incentivar vocês a tirarem a própria vida, eu nunca vou fazer isso. A minha intenção agora, depois de ter entendido tudo isso, é de fazer com que vocês levem a vida de uma maneira um pouco mais suave, menos preocupada, menos estressada, no sentido de que, poxa vida, quanto tempo vai levar para eu voltar para esse núcleo? Não aguento mais a vida. É que tu só tá vendo a tua vida desta forma, né? Porque tu não sabe dessas coisas todas. Tu ainda não entendeu que ter uma vida é a coisa mais incrível que existe. É os sons que tu ouve, né? Que tu tem a capacidade de ouvir uma variedade infinita de sons, de texturas que tu toca, de cheiros que tu sente, de sabores, a infinidade de coisas que tu vê, cores que são coisas que não existem, mas que são uma projeção da nossa mente, tanto coletiva quanto individual. Tudo isso a gente está experimentando, coisas que a gente não tem quando volta lá para aquele núcleo, que ao mesmo tempo em que é tudo, ele é um nada, né? Então a gente está experimentando uma realidade, a gente está tendo uma experiência maravilhosa e tu só precisa entender isso, sem sofrimento, levar isso de uma maneira mais tranquila, aproveitar ao máximo essa oportunidade que tu tem de ser algo, porque depois que tu voltar a ser um nada, tu já não tem mais essas experiências. Gente, olha que incrível que é um beijo, que incrível que é a sensação de um orgasmo, por exemplo, né? Do prazer físico, o poder conversar com alguém, de criar coisas diferentes, como eu falei para vocês no vídeo anterior, músicas, né? Enfim, vejam as coisas de uma forma mais positiva, não mais como sofrimento. Então, para que vocês possam entender por que demora tanto para a gente retornar para o núcleo, né? E o que é essa coisa de karma, eu tô aqui para trazer uma analogia para vocês. Imaginem que tu é uma criança que está cursando a 5ª série. Fernanda, eu nunca cheguei até a 5ª série. Ok, imagina, tá? Se põe nesse lugar, para que a tua mente consciente entenda o que eu tô querendo te dizer. Então imagina que tu é uma criança que está cursando a 5ª série, tá? E o professor avisa que no dia seguinte vai ter prova. Prova de qualquer coisa, português, matemática, assim, não importa. Vai ter prova. Prova individual. E aí, neste dia, né, um dia anterior à prova, tu dá atenção para outras coisas. Ah, mais tarde eu estudo. Eu vou brincar, eu vou sair, eu vou jogar videogame, né? Eu tô dando atenção para outras coisas menos importantes. Uso o meu tempo com outras coisas, divertimento, entretenimento, né? Ou seja lá o que for. E deixo um pouquinho de tempo só do meu dia para poder estudar. A tendência é de que no dia seguinte tu não tire uma boa nota, porque tu não focou naquilo que realmente importava, né? Aí tu chega na sala de aula, o professor distribui as provas e pede para todo mundo ficar em silêncio. Ele volta lá para a mesa dele, tu vira a prova e quando olha, meu Deus, eu não sei nem metade disso que está aqui na prova. É certo que eu vou tirar nota baixa. Aí tu faz ali o teu esforço, tu tenta fazer as questões, né? Mas tu sabe que tu não te deu bem. Tu sabe disso. E aí tu não te deu bem nesta prova, tu não te deu bem na próxima e nem na próxima. O que acontece no final do ano? Por tanto ter notas baixas, tu roda. Bom, nós aqui no Rio Grande do Sul, né, nós falamos, tu roda. Então, como varia de região para região, provavelmente vocês digam, não, eu sou reprovado. Ok, tu é reprovado. Tu repete a série. É isso que acontece com a vida também. Então, tu tá aqui para saber quem tu é, para saber o que é a vida, o que é o universo, quem tu é como ser individual e quem tu é como um todo, de forma coletiva, e tu não tá fazendo esse esforço. Tu não tá focando nisso, tu tá focando em outras coisas. Em lazer, churrasco, claro, tem que ter tudo isso, tem que ter, mas a coisa ela tem que estar em equilíbrio, ela tem que estar balanceada.
Porque senão tu entra nesse estágio de o que eu tô fazendo aqui, por que eu tô aqui, eu quero voltar, eu quero acabar com a minha vida, ó azar, né? Porque tu não tá focando no mais importante. Aí, quando tu tava ali na quinta série, tu tinha determinados colegas na tua sala de aula. Colegas que tu conhecia absolutamente todos. E com cada um deles tu tinha um determinado tipo de relacionamento. Com um tu se dava super bem, era o teu melhor amigo, com o outro mais ou menos, ele era meio chato, aquela coisa toda, ou ele te achava chato, enfim. Relacionamentos diferentes, tá? Na casa de uns tu até ia, na casa dos outros tu nunca foi, né? Aí como tu foi reprovado no final do ano, tu vai retornar para a quinta série. É um fato, tu retorna, né? Reencarnação, tu reencarna. E talvez alguns dos teus colegas também tenham repetido a quinta série. Também não focaram em estudar, em se dedicar e tiveram que repetir, assim como tu. Eu não estou dizendo que a turma inteira vai ser a mesma. Vai ser tu, um colega lá que outro, 2 ou 3 colegas que repetiram o ano junto contigo. E é a mesma coisa com a reencarnação. A gente repete o ano porque não aprendeu aquilo que tinha que aprender, porque não fez aquilo que tinha que fazer, e a gente reencontra outras pessoas do nosso convívio, pessoas que viveram com a gente na vida anterior e que também não aprenderam e que estão aqui porque repetiram o ano. É a mesma coisa. E o professor é como se fosse a vida da gente, aplicando as provas, para saber o quanto a gente aprendeu. Da mesma forma que a gente tem um professor de português, um outro professor completamente diferente de matemática, o outro de ciências, o outro de história, a vida faz a mesma coisa. Ela aplica, né, provas, primeiro ela te ensina, o professor também faz isso, ele te ensina a matéria. Depois é que ele aplica a prova para saber o quanto que tu aprendeu, né? É igual, a vida é igual. Ela te traz uma circunstância, uma situação para que tu veja, para que tu sinta, tu experimente e aprenda alguma coisa. Depois ela aplica a prova para saber se tu aprendeu, porque era importante para tua alma aprender, né? Então tu vai ter ali tanto ensinamentos quanto provas sobre relacionamentos afetivos, sobre vida financeira, sobre vida social, sobre família, sobre saúde, sobre espiritualidade. Cada um deles é um professor, tá? E muitos destes professores são os nossos mentores. Não tem problema se tu não chama de mentor, tá? Para mim, tanto faz a nomenclatura. Os nossos mentores nem sempre são os mesmos. Algumas pessoas acham que a gente inicia a vida e encerra ela sempre com os mesmos mentores. Não. Não é uma regra. No início do meu processo de autoconhecimento, eu tinha 2 mentores. Um homem e uma mulher. A Lígia e o Hubert, que é o que me foi passado. O Hubert, inclusive, era alemão. Ele vivia aqui na Terra, na Alemanha, mas preferiu, né, depois do desencarne, quando virou o meu mentor espiritual, e lógico que não era só meu mentor, né, eles não são exclusivos, não são as nossas babás, eles se dedicam a auxiliar grupos de pessoas e não uma só. O Hubert é o mentor somente da Fernanda, não. Se a Fernanda tá indo super bem aqui, tá tudo tranquilo, ela, né, não tá precisando da minha ajuda, eu vou lá ajudar outra pessoa que tá precisando, né? Foi isso que ele fez. Enfim, para aquele período da minha vida, eram esses 2. Aí eu estudei a vida, estudei como é que as coisas funcionavam dentro de mim e fora de mim. Já não houve mais a necessidade de ser o Hubert e a Lígia. Eles se afastaram porque eles só estavam ali para aquele período da minha existência, só. Ok, a Fernanda já entendeu, a gente já ensinou o que ela precisava e ela já aprendeu. Agora vem um outro grupo de mentores, porque ela vai passar por uma outra fase que já não é mais com a gente. É a mesma coisa com os professores lá na escola. O professor da 5ª série, às vezes, não vai te dar a mesma aula, a mesma matéria lá na 6ª. Vai ser outro professor de português, diferente daquele da 5ª. O da 6ª série vai ser outro professor. E o da 7ª série vai ser outro professor. E assim por diante.
Então, os professores são tanto os nossos mentores, né, fazendo essa analogia, quanto a própria vida, aplicando ensinamentos e aplicando as provas. Se tu te dedica, tu passa, se tu não te dedica, tu roda junto com os outros colegas que tu conheceu. E a vida, o universo ou até mesmo o planeta é como se fosse a escola. Tu estava na 5ª série, mas também tem as séries da 4ª, 3ª, 2ª, 1ª, jardim de infância, 6º ano, 7º, 8º, hoje em dia tem um 9º, na minha época ia só até a 8ª, né? Então são centenas e talvez até milhares de alunos, né, dentro do planeta Terra, que vivem em continentes diferentes, em culturas diferentes, aprendendo coisas diferentes, sendo testados também para saber se aprenderam, para que a gente possa conviver em coletividade, todos juntos. Por exemplo, lá na escola, o recreio, muitas vezes, em muitas escolas, que é aquele momento de lazer, os 10, 15, 20 minutos de lazer, ele é feito com todas as turmas juntas, não são com as crianças separadas, né? É a mesma coisa que a gente aqui. O próprio Brasil, ele não é feito só de brasileiros. Ele é feito de chineses, de coreanos, de japoneses, hoje em dia de senegaleses, de haitianos, né? Enfim, tá tudo misturado aqui e a gente tem que conviver em harmonia, como eu disse no último vídeo falando sobre polaridades. É uma experiência incrível, uma oportunidade incrível que está sendo dada para nós. Não só a oportunidade de crescimento, mas de experimentação. Experimentar ter uma vida, ter um corpo. Olha que bacana, quando eu toco o meu corpo, eu sinto o que é ter uma pele, um músculo, um osso, uma aparência, cores diferentes. Isso tudo é incrível, gente. Tu não tem nada disso quando tu volta pro núcleo. Então aproveitem o máximo a experiência, porque vai chegar um dia, não no tempo linear, né, que ela vai acabar. E aí é certo, como os meus mentores me disseram uma vez, Fernanda, por mais que hoje tu estejas de saco cheio da vida, claro que eles não disseram de saco cheio, eu é que estou transmitindo dessa maneira para vocês, por mais que tu esteja de saco cheio da vida, né, da vida que tu tem, de altos e baixos, uma hora tu tá feliz, outra hora tu tá triste, de uma hora as coisas darem super certo e daqui a pouco despenca, dá tudo errado, quando tu voltar pro núcleo, vai acontecer a mesma coisa. Quando tu entender absolutamente tudo o que foi a tua experiência na Terra e em outros mundos, quando tu voltar a ser um nada, tu vai querer voltar, como tu sempre voltou. Tu sempre quis voltar, para experimentar essa coisa incrível de novo, essa convivência com seres diferentes. Poder enxergar o dia, eu tô aqui falando com vocês e o dia hoje aqui em Porto Alegre tá lindo, tá um baita de um calor, mas tá incrível. Sensações que só a gente tem, frio, calor, o morno, que é o meio termo, né? Então isso é o karma. O karma não é um castigo que a vida te dá. Tu tem que retornar porque tu fez uma coisa errada na vida anterior. Não, não é. O karma é uma projeção da tua consciência, uma consciência que se julga, se culpa o tempo todo. Tu se culpou na vida anterior, esta própria consciência faz com que tu retorne, pede para voltar para fazer as coisas certas, porque a única forma de voltar para o núcleo é ser como o núcleo. E o núcleo não é culpa, o núcleo não é tristeza, o núcleo não é rancor. Tu tem que limpar tudo isso. E a única forma de limpar, ser aprovado, é repetir a série. Aprender ser uma pessoa mais aplicada na mesma série. Repetiu? Bom, é uma baita de uma oportunidade. Agora vê se tu te dedica. Agora vê se tu estuda mais. Agora vê se tu não perde teu tempo com coisas tão fúteis. Não se apega tanto aos entretenimentos. Tem coisas muito importantes para tu aprender e a vida vai te cobrar, tá bom? Isso é o karma. É a maneira com que eu me sinto a partir do que fazem para mim. É a maneira com que eu reajo a partir do que eu vejo. A partir do que eu sinto. Eu sinto raiva, eu vou reagir de que maneira? Eu vou respirar fundo e vou deixar a raiva passar ou eu vou dar um soco na outra pessoa? Né? Ação e reação. Da mesma forma que tu tem o direito de existir, né? O universo te dá o direito de dar. Tu pode dar tudo o que tu quiser,
tanto para ti mesmo quanto para outras pessoas. Qual é o oposto de dar? É receber. Tu vai receber de volta, querendo ou não, é uma lei. Então tu tem que estar muito atento ao que tu tá dando para os outros e para ti mesmo. Sempre volta, sempre volta. Uma palavra rude que tu expressa para alguém, alguém vai expressar para ti. Não necessariamente a mesma pessoa, mas uma outra. E aí tu vai sentir na pele. Sentindo na pele, tu vai entender o que é que o outro sentiu. E depois de tantos sentires, tu vai chegar a uma conclusão. E depois de chegar a uma conclusão, tu vai tomar uma decisão. Continuo fazendo ou não faço? Ah, olha que bacana! E tem gente que não acha isso legal, né? Essas oportunidades todas. Bom, explicado o karma, explicada a reencarnação, agora a gente vai lá para a parte das EQMs. Tanto a EQM da Denise quanto a EQM da Dona Lúcia. Uma das dúvidas mais frequentes que as pessoas tiveram foi a de que aquele momento em que a Denise falou que aquela luz, aquele ser, né, o Siddhartha Gautama, falou para ela que não tinha, ninguém era insubstituível aqui na Terra, né? Porque ela estava preocupada com o filho, como é que ia ficar o filho. Não era uma preocupação, mas foi um questionamento que por um momento passou pela consciência. E o meu filho? Não, fica tranquila, ninguém é insubstituível, né? E aí, em seguida, eu dei a explicação, peguei o gancho dela e expliquei para vocês o que eu tinha recebido. Aqui na Terra, nós estamos filhos, estamos pais de alguém, estamos tios, né? Com relação à família, mas nós não somos nada disso. E aí muitas pessoas enviaram e-mail: Fernanda, como assim eu não tenho pai, eu não tenho mãe? Eu vim de uma mãe, eu vim de um pai, eles são meus pais. E hoje eu sou pai de alguém, eu sou mãe de alguém, como assim, né? Questionaram o que eu falei. Tudo bem, eu entendo o nível de consciência de vocês, eu vou tentar explicar, tá? Só para vocês terem uma ideia, o próprio Jesus, quando veio aqui para a Terra, ele não chamava Maria de mãe. Ele chamava Maria de mulher. Que isso, mulher? Não chora, mulher. Não faz isso, mulher, né? Sempre chamando ela de mulher. Então, ele mesmo já tinha trazido essa informação pra gente. Só que como era um detalhe pequenininho, muitos de nós não prestamos atenção, né? A gente prestou atenção em todo o resto e não se ateve a esse detalhe. Então, ele mesmo sabia e estava tentando explicar para ela que ok, para estar aqui eu precisava de alguém e tu foi a escolhida, né, para dar a luz a mim. Graças a ti eu estou aqui, muito obrigada. Mas tu não é a minha mãe. Não do jeito que tu pensa ser. Tu só me deu a luz porque eu tinha que estar aqui para fazer algumas coisas que eram necessárias, mostrar para o mundo como eles deveriam ser, quem é o meu Deus, né, e tudo mais, quem vocês são, essa coisa toda. Mas mãe, né? E ele pedia para ela ficar calma quando ele viajava, quando ele saía de perto dela, ela ficava preocupada, ela ficava angustiada, né? Te acalma, mulher, sossega o facho, né? Não fica assim. Então sempre chamando ela de mulher e não de mãe. E o que ele queria dizer é, bom, eu não sou teu filho do jeito que tu pensa que eu sou. E eu tenho o entendimento de que tu não é a minha mãe. Então, por tu, com o teu nível de consciência, achar que tu é a minha mãe, e tu tem uma percepção, tu tem um entendimento do que é ser um filho, a partir de tudo que tu observou ao teu redor, na tua vida, tu acha que eu tenho que ser como os outros, que eu tenho que ficar aqui debaixo das tuas asas, né? Que eu tenho que ficar em casa, que eu tenho que estar perto de ti. Não, eu tenho um propósito de vida. Tu só foi a ponte para que eu estivesse aqui. Mas não, o filho não é aquele que tem que estar sempre perto. Não é aquele que tem que se responsabilizar pelas tuas escolhas, nem pela tua tristeza, nem pela tua angústia. Não é isso, tira essa concepção da cabeça. Eu tô aqui porque vim viver a minha própria vida, né? E sou muito grato pela oportunidade que tu me deu. É a mesma coisa que eu tentei explicar para vocês e que eu recebi. E essa parte de Jesus não chamar Maria de mãe,
eu recebi quando recebi o e-mail dessas pessoas, os e-mails dessas pessoas. É como se eu tivesse lido e a consciência superior dissesse, ó, explica isso aqui para elas que elas vão entender. E se não entenderem, não tem problema. Pelo menos a explicação chegou até elas para que elas reflitam. O que é que elas vão fazer com essa informação já não é mais um problema teu. A resposta foi dada, tá? Então Jesus também não chamava Maria de mãe. Assim como não chamava José de pai, tá bom? Nós não estamos aqui para nos prender a essas associações, a essas nomenclaturas. É entender que a vida flui, eu fluí por dentro do meu pai e da minha mãe e agora estou aqui. Eu tenho dentro de mim parte dos dois, como eu fiz aqueles desenhos dos círculos para vocês no vídeo anterior, mas eu, acima de tudo, tenho uma parte muito maior que é só minha. Um indivíduo que tem dentro de si parte do pai e parte da mãe. Mas eu não sou eles, tá? Então, só para deixar claro para essas pessoas que questionaram. Outra coisa que também perguntaram para mim foi, Fernanda, por que algumas pessoas, assim como a Denise e como a Dona Lúcia, têm o privilégio de ver estes seres tão famosos, né? Como Buda, como foi o caso da Denise, e como Hilarion, que é o mestre ascensionado do quinto raio que apareceu para Dona Lúcia. Por que a maioria das EQMs que eu assisto, né, que as pessoas compartilham com a gente, essas pessoas veem pessoas comuns, um parente que já faleceu, né, alguém que nem chegou a conhecer, mas que veio encontrá-las? Por que algumas pessoas têm esse privilégio e outras não? Gente, eu particularmente, eu expliquei isso para essas pessoas, tá? Eu não posso dizer para vocês que é um privilégio. Eu não posso sequer afirmar que elas realmente viram o que pensam que viram. Porque hoje eu sei que o que a gente vê fora é uma projeção do que está dentro de nós. E nem sempre o que está fora é uma realidade. Então, assim, naquele momento, por exemplo, e eu expliquei isso para uma pessoa que entrou em contato comigo, naquele momento em que a Denise, acredite ela ou não, aceite ela ou não, foi o meu ponto de vista a partir do que ela experimentou, tá? Então eu também peço que vocês não tratem como uma verdade absoluta, de maneira alguma, só reflitam junto comigo, tá? Como a nossa consciência, ela é onipotente, onipresente e onisciente, porque ela é o próprio Deus, mesmo que eu esteja aqui, a minha consciência, como ela é atemporal, ela pode viajar para todos os tempos, mesmo estando aqui, né? Passado e futuro, o que a gente chama de passado e futuro. Acredito eu, acho eu, que essa consciência que também existe dentro da Denise e que também existe dentro de vocês, né? Já sabia que a Denise ia desencarnar, né? E ainda bem que não desencarnou, mas que ia passar por aquela experiência. Mais cedo ou mais tarde ia acabar questionando sobre o filho que se chama Siddhartha. Então essa mesma consciência que é tanto terrena quanto espiritual, né, se materializou na forma de alguém que tinha o mesmo nome do filho, para poder tranquilizá-la e explicar tudo isso. Ó, não deixa de vir para a luz, não deixa de voltar para o núcleo só por causa do teu filho. Porque mãe não existe, filho não existe, né? Então, qual foi a melhor forma de convencer a Denise? Era se materializando, porque a nossa consciência se materializa, né? Se materializou na forma de Buda, de Siddhartha Gautama, que era o mesmo nome do filho dela aqui na Terra. Porque o próprio filho não podia recebê-la lá no mundo espiritual, porque ele estava encarnado, né? Então o que a consciência faz? Eu vou me materializar como alguém que pode representar o filho dela da melhor maneira possível, o próprio Siddhartha. Então fica um Siddhartha aqui na Terra, outro Siddhartha recebe ela para poder explicar. É como se fosse uma projeção da consciência do filho conversando com ela, só que lá no mundo espiritual. Mãe, fica tranquila. Só que ela interpretou como sendo Buda. Ela viu Buda.
né? Mas é meio difícil de eu explicar para vocês, mas foi a própria consciência que se materializou dessa forma, porque sabia que quando ela chegasse lá, ela ia questionar sobre o filho. Então eu vou lá, eu vou me materializar como alguém que tem o mesmo nome do filho para poder conversar com ela, explicar para ela como se fosse o próprio filho falando com ela de forma inconsciente. Então ela aceita e aí vem conosco, se desapega do mundo físico. Mas como a consciência dela, ela é tanto um eu superior quanto um eu inferior, o eu inferior preferiu voltar. E querendo voltar, não tem outra saída, ele volta mesmo. A gente está aqui para isso, a gente pode experimentar todos os mundos. E ela quis voltar por causa do filho ou por alguma outra razão que não teve tempo suficiente para poder saber, porque foi só 1 minuto e meio de experiência de quase morte, tá? Então eu não trataria como um privilégio. Talvez não seja o próprio Buda que tenha recebido ela, mas ela que se projetou como Buda, tá bom? Com relação à experiência da Dona Lúcia, queridíssima, né? A Dona Lúcia, a gente não conversou antes, eu não sabia qual tinha sido a experiência dela, fiquei sabendo junto com vocês, como eu tinha prometido que seria num vídeo anterior ao vídeo da EQM, né? Mas a gente conversou depois em off, quando acabou a entrevista a gente continuou conversando. Enfim, tratando da mesma situação, era uma pessoa, né, um mestre ascensionado que ela viu. Pois bem, vamos lá. Talvez também tenha sido uma projeção da consciência da Dona Lúcia. Ou talvez tenha sido sim o próprio Hilarion recebendo ela, mas enfim. A partir do momento em que a Dona Lúcia, são só... Como é que eu vou explicar para vocês? Eu torno a dizer, eu não sou a dona da verdade, né? Eu tô só explanando a experiência dela, tá? Dentro da minha limitação de consciência, que é pequenininha também. Então ela vê Hilarion, que é o mestre ascensionado do 5º raio, o raio da cura e da verdade, então é a cor verde, né? Que vem até ela segurando um cristal enorme, muito luminoso, né? Que ela, se eu não me engano, ela disse que era uma drusa, que tem um significado específico, né? Uma energia específica, e de dentro daquela drusa, ou enfim, daquele cristal, sai uma arma, né? Ela não vê o tiro nem nada, mas ela meio que acorda na hora em que aquela arma aponta para ela, porque aqui na Terra tinha um desfibrilador, né, dando choque no corpo físico. Enfim, acredito eu, acho eu, que eu acho é melhor essa palavra, que a consciência da Dona Lúcia também se projetou, foi uma projeção da própria consciência. Porque a nossa consciência, ela é um arquivo. Ela arquiva absolutamente tudo o que tu viu, tudo o que tu ouviu, tudo o que tu sentiu, tudo o que te fizeram, tudo o que tu foi desde o início da tua existência. Desde o momento em que tu saiu daquele núcleo zero e se tornou alguma coisa. Em qualquer mundo, em qualquer planeta, em qualquer universo, com qualquer tipo de corpo ou sem corpo, eu, Fernanda, tenho certeza absoluta de que eu não estou vivendo a minha primeira vida na Terra. Na Terra já deve ser a 1000ª, imagina em outros planetas. Milhões de vidas, talvez, experimentando todos os universos, quicando de planeta em planeta e tudo mais, né? Então a nossa consciência registra tudo isso. Ela é uma gavetinha onde está tudo arquivado. Tudo o que tu fez de bom, tudo o que tu fez de ruim, tudo que tu curou e tudo que tu não curou. Aí a consciência da Dona Lúcia mostra para ela, através daquela projeção, daqueles símbolos, por que é que ela estava aqui e por que é que ela ainda não podia voltar. E aí eu fiquei surpresa, né? Vocês viram que ela disse que cometeu suicídio na vida anterior. Ela fez regressão e viu que cometeu suicídio, né? Eu não perguntei para ela como foi, se ela tomou um monte de medicações ou se ela se enforcou. Não sei como foi o suicídio. Esqueci de perguntar para ela depois da entrevista. Mas talvez, provavelmente, ela tenha se dado um tiro. E por isso que a arma apareceu para ela. E Hilarion, que é o mestre do 5º raio, da verdade e da cura, só mostrou para ela que ela tinha que voltar para curar aquilo que aconteceu com ela.
né? Eu cometo suicídio, eu interrompo a minha vida, eu reencarno, porque eu tinha coisas para fazer. Eu interrompi o ciclo. Então eu reencarno para cumprir. Eu já expliquei isso para vocês nas 10 principais razões pelas quais a gente reencarna infinitamente. Mais ou menos esse é o título. Então ela se vê de frente para o motivo da própria reencarnação. E o motivo pelo qual ela não podia retornar ainda para o núcleo ou para a luz. Ela tinha que encerrar aquele ciclo. Ela não podia de novo desencarnar antes do tempo. E por que é que a cor verde está associada no nosso inconsciente à cura e à verdade? Porque que tem a ver, né? Porque são associações que a mente fez. O que tem a ver a cor verde com cura? Por que Hilarion é o mestre deste raio aí? Por que tem a ver com verdade? Na nossa mente inconsciente, o verde está associado à cura, porque desde que o mundo é mundo, a cura do corpo físico e as curas espirituais, a cura da alma, sempre foi feita através das plantas. Antigamente, muito antigamente, as plantas eram os nossos remédios. Não tinha essa coisa de cápsula, de gotas, ou sei lá o que, né, da farmacologia atual. Não tinha comprimido, não tinha essas coisas. Então, como é que a gente se curava de uma dor no estômago, de uma obsessão espiritual, de uma dor de cabeça, do estresse? A gente tem lá a sálvia, a malva ou málvia? Malva? Uma coisa assim, né? A sálvia, a malva, o manjericão, a gente tem a erva doce, a losna, o boldo, a gente tem cidró, cidreira, tudo isso é verde, tudo veio da natureza. Então, de geração para geração, foi passado através do DNA essa informação. As plantas que são verdes, né, em potencial são verdes, tem a ver com cura. Então, verde é igual a cura. É por essa razão que essa cor está associada, tá? Tá, mas por que tem a ver com verdade também? Por que o verde tem a ver com verdade? Porque a verdade cura, a mentira adoece. Te adoece tanto quando tu conta uma mentira para alguém, como quando tu ouve uma mentira de alguém. Tu provoca tanto a tristeza, a mágoa, a raiva, quanto tu também sente esses mesmos sentimentos quando alguém conta uma mentira para ti. Então a mentira está associada à doença, a cura está associada à verdade. Verdade, cura, mentira, adoece, tá? Então por essa razão, provavelmente é que ela teve essa experiência toda com a cor verde, um mestre do raio verde. Eu, quando era pré-adolescente, eu parecia uma perereca, um sapo. Eu vivia usando verde, era verde, eu só queria saber de verde, comprava alguma coisa, tinha que ser verde. Verde limão também é a minha cor preferida e o verde limão está associado à verdade, né? E naquela época eu não tinha esses conhecimentos, eu não entendia que era a minha alma comprando coisas verdes para que eu pudesse enxergá-las com mais frequência. E quanto mais eu enxergo o verde, mais o meu inconsciente entende que eu quero me curar. Então, se tu tem alguma cura para fazer, seja ela consciente ou inconsciente, use mais, compre mais coisas verdes de qualquer tonalidade, tá? A tua mente vai entender e vai trazer essas curas para ti, através de palavras, através de conteúdos, seja lá como for. Ela vai entender o teu pedido, tá bom? Agora a gente vai falar sobre uma outra coisa que me perguntaram lá no meu e-mail e no meu direct. Fernanda, eu acho que o vídeo em que eu falei sobre esse tema foi o Ver para Crer na Espiritualidade, uma coisa assim, onde eu falei para vocês sobre os vultos. Vocês lembram? Que quando a gente está desenvolvendo a clarividência, ou quando ela está querendo se desenvolver, ou precisando se desenvolver, a gente começa a enxergar vultos, né? E aí muita gente disse, Fernanda, eu enxergo direto vultos pretos, vultos escuros, vultos cinzas. Será que eu estou sendo obsediada? Será que a minha casa está cheia de espíritos maus? Né? Por que esses espíritos da sombra
aparecem para mim. Eu não consigo ver rosto, eu não consigo, mas passou um vulto sem nenhuma forma. Isso foi muito importante me perguntarem, porque aí esses inscritos me deram a oportunidade de esclarecer esse assunto para as outras pessoas. Caso vocês nunca tenham visto vultos, mas no futuro vejam, nem que seja só mais uma vez na vida, é importantíssimo que vocês entendam o seguinte. E antes de entender, eu vou mostrar a foto de um vulto aqui para vocês, tá? Até para quem nunca viu, quando vir, saber identificar, tá? Olhem essa imagem deste vulto preto que foi filmado, fotografado na sala, num ambiente de um necrotério. Olha aí. Então tá aí esse vulto que não tem uma forma, né? A gente não consegue ver quem é, como que foi fotografado, foi filmado, enfim, num necrotério. Bom, necrotério tem pessoas mortas, né? E talvez vocês pensem assim, nossa, será que foi a última, né, pessoa que desencarnou, que saiu do corpo e agora apareceu ali naquela imagem, né? Ou é alguém que sequer faleceu, o corpo não tá ali no necrotério, mas foi lá visitar alguém, ou tá ali assombrando o prédio em si por causa da energia que ele tem, enfim. Vulto preto, mal, sombra, né? Isso foi o que a mente de vocês associou. Agora deixa eu mostrar para vocês a imagem verdadeira, porque isso que eu fiz foi uma montagem. Olha aí. Eu peguei um guarda-chuva no Google, transformei em formato PNG, né, que era para tirar o fundo dele, e colei aí nessa imagem de necrotério. Um guarda-chuva. O fato de ser preto significa que o guarda-chuva é algo ruim? Aí alguém vai dizer, né, sempre tem um engraçadinho, depende, se tu pegar o guarda-chuva para tocar na cabeça de alguém, ele se transforma numa arma. Tá, não, vamos tratar de uma outra maneira. Guarda-chuva é algo ruim? É algo negativo? Tem a ver com sombra? Com assombração? Tem a ver com obsessor? Não está alinhado com isso. Então, o que eu quero dizer para vocês a partir desta montagem que eu fiz é: não levem os preconceitos terrenos de vocês para as experiências espirituais. Eu deixei bem claro naquele vídeo que tu é um bebezinho clarividente. É como se um bebê estivesse vendo esse guarda-chuva aí. Ele ainda está enxergando as imagens de forma desfocada. As imagens ainda não estão nítidas para ele. É por isso que vocês têm que tomar muito cuidado. Preto não necessariamente significa coisa ruim. Depende muito de qual foi a roupa que tu colocou lá no teu parente quando ele faleceu. Talvez ele tenha falecido com um terno preto, um terno escuro, uma roupa qualquer preta, e ele tá voltando, tá te visitando com a mesma roupa que ele partiu. E talvez ele não seja um ser de sombra. Então, muito cuidado. Racismo aqui até vai. A gente consegue entender o nível de ignorância dessas consciências. Mas levar esse mesmo racismo para as experiências extrafísicas de vocês vai dar merda. Vai. Vai dar porque vocês vão se confundir. Vocês vão acabar se iludindo. E aí não é bacana. É importantíssimo que vocês não necessariamente interpretem a imagem que estão vendo, mesmo que ela esteja desfocada. Vocês precisam aprender a interpretar a energia que aquilo está emanando. Não é porque é escuro que necessariamente vai estar emanando ódio, vingança e tristeza. Assim como não significa que um vulto branco ou um ser vestido de branco ou um ser de pele branca realmente, verdadeiramente seja um ser de luz, um ser de amor. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque o ser humano recém está aprendendo o que é a consciência
o que é a mente, o que essa consciência é capaz de criar. Então, às vezes, quando tu vê um ser branco, um vulto branco, com pele branca, cabelinho loiro, olhinhos azuis, é porque estes seres de outras dimensões já dominam totalmente a materialização. Eles podem se transformar no que eles quiserem. Manipular a energia é magia. Manipular a energia é magia. É onde tudo acontece. Tu cria a partir da manipulação da energia. E esses seres que já entendem absolutamente tudo sobre o que a gente recém está aprendendo, conseguem se transformar no que eles quiserem. E aí tu vai ver um vulto branco, um ser de branco, uma pessoa branca, olhinhos azuis, sorrindo para ti, e tu vai julgar que é um ser de luz. É importantíssimo que tu saiba diferenciar o que tu vê da energia que tu sente vindo deste ser, porque ele pode estar te enganando. Se tu não sente amor, paz, gratidão, compaixão vindo deste ser branco, vestido de branco, de olhinhos azuis e blá 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 blá, talvez ele não seja real. Ele só está te enganando. O amor, nenhum desses seres que se transformam no que bem entenderem consegue manipular. Eles não conseguem emanar uma coisa que eles não são, uma coisa que eles não têm. Por isso que vocês têm que estar muito atentos. Então não levem os preconceitos de vocês para as experiências espirituais. Fiquem com Deus, se cuidem direitinho, um excelente final de semana e a gente se vê na semana que vem. Um beijo!